Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar essa série aqui, Adolf, escrita e desenhada pelo Osamu Tezuka. Mas antes de começar a comentar Adolf, devo dizer o seguinte, até hoje eu li 3 mangás do Osamu Tezuka, Ayako, Buda e Adolf. Eu achei os 3 extraordinários, ainda que eles possuam propostas completamente diferentes. O Tezuka não é considerado um gênio à toa. Né? Após o término da leitura de Adolf, eu fiz o propósito então de correr atrás dos demais quadrinhos deles já lançados no Brasil. Falei, cara, eu vou ler tudo do Tezuka que eu puder. Porque isso aqui me impactou tanto que eu falei, cara, eu tenho que ler mais coisas desse cara. É claro que alguém com volume de produção do Tezuka vai ter pontos mais altos e mais baixos. De todo modo, eu imagino que um autor que fez obras como Adolf, como Ayako, não vai ter uma média de qualidade baixa. Assim. Os pontos baixos dele talvez não sejam tão baixos assim. Mas, vamos lá. Antes assim, de fazer qualquer comentário mais específico sobre Adolfo, vou deixar clara a minha reação. Eu achei isso aqui extraordinário. Extraordinário. É uma obra que fica ressoando, é uma obra para marcar a memória, para anos depois a gente dizer, caramba, gostei de Adolfo. É uma obra que eu imagino uma pessoa dizendo, caramba, melhor leitura da minha vida, melhor quadrinho que eu já li. E o seguinte, é difícil comentar o extraordinário, é bem difícil mesmo. É difícil fazer o recorte, afinal a obra ela nos impactou como um todo, e todo o recorte vai reduzir essa obra. Mas não tem jeito, né? Recortar é o único jeito de comentar. De todo modo, eu já aviso, né? Que numa obra como essa, meu comentário vai ser uma traição. O melhor que eu posso dizer é, vá direto, leia a obra do Osamu Tezuka, leia Adolf. Acho que isso é o melhor comentário que eu posso fazer. Dito isso, vamos aos meus comentários traidores. Olha só, Adolf foi publicado originalmente entre 1983 e 1985. E aqui no Brasil ele saiu em 5 edições, entre 2006 e 2007. Essas edições foram lançadas pela editora Conrad. E essas 5 edições, elas estão na minha pilha de leitura já tem muitos anos mesmo. É uma coisa que eu fico pensando, cara, como é que eu não li isso até hoje? Mas depois eu pensei, cara, antes tarde do que nunca, né? Bom, mas do que fala Adolf? De 3 Adolfos. Do Adolf Hitler, do Adolf Kaufmann e do Adolf Camus. Vou mostrar algumas imagens enquanto eu falo. O primeiro deles, Adolf Hitler, dispensa apresentações. Os dois outros eles são criações do Tezuka. O Adolf Kaufmann é o filho de um alemão e uma japonesa, uma criança no início do mangá. O pai dele trabalha para a inteligência alemã e é um nazista convicto. Já o Adolf Camus é um judeu, filho de judeus que emigraram para o Japão e lá possuem uma padaria. Os dois eles são amigos. O judeu ele protege o filho do nazista do preconceito e da violência de outras crianças japonesas que implicam com ele por causa da cor da pele. O pai do Adolf Kaufmann quer mandá-lo para estudar numa escola de formação de oficiais nazistas, mas o garoto não quer ir de jeito nenhum, porque ele não quer, de modo algum, odiar os judeus. Afinal de contas, o seu melhor amigo é judeu. E a trajetória desses dois meninos vai ser mostrada assim, por anos. Né? Nós vamos ver a transformação de amigos em inimigos, do protetor em rival, da amizade em ódio. O Tezuka ele mostra como um mundo cruel molda crianças puras. Os personagens são todos construídos com luzes e sombras. Né? O garoto Kaufman, por exemplo, e aqui creio que assim, é spoiler, mas acho que não atrapalha a leitura de ninguém, estou avisando, né? O garoto Kaufman, por exemplo, vai cometer terríveis crueldades, mas ele é também uma vítima e vai cedendo pouco a pouco a doutrinação nazista que ele recebe. E apesar desses dois personagens, Adolf Kaufmann e Adolf Camus, serem centrais, o fio da trama é conduzido por outro personagem, que inclusive aparece antes desses, que é o Sorrei Toji, ou Togi, eu não sei como é que se pronuncia, que é um jornalista que foi cobrir as Olimpíadas de Berlim. O irmão do Sorreitode era um militante político. Ele conseguiu colocar as mãos em um documento que prova que o Hitler tem ascendência judaica. Esse rapaz morre, mas antes ele consegue despachar o documento para o Japão.
E o Sorrei Toji, ele sofre muito nas mãos dos nazistas, mas ele consegue voltar ao Japão e pegar esse documento. A história, ela tem uma pegada policial, uma pegada de espionagem, mas na verdade é muito difícil enquadrá-la, muito difícil mesmo, porque tem ação, tem drama, tem suspense e até humor. E tudo isso é muito bem usado, assim. É construído todo um quadro de personagens, e são muitos personagens, assim. E a teia do destino une esses personagens de diversos modos, quase sempre tendendo para um fim que é terrível. O Tezuka, ele amarra a trama através de várias coincidências. Mas, surpreendentemente, isso não fica ruim. Serve como um fio, né? Na verdade, serve para criar uma tensão ascendente, uma tensão crescente. Bom, para falar a verdade, eu achei a obra tão boa, mas tão boa, que até os pontos fracos ficam eclipsados por um todo que é magnífico. Mas eu vou mencionar pelo menos um ou outro ponto fraco. Primeiro ponto fraco: todos os amores são à primeira vista. E aí o desenvolvimento dos relacionamentos e da situação que eles levam compensa a história, mas os amores são sempre à primeira vista, né? Bom, isso para mim é algo que podia ser um pouco melhor, né? Bem melhor desenvolvido, assim. O Adolfo, nessa história aqui, o Adolfo é o seguinte, né? É o Tezuka refletindo sobre a guerra de um modo bem profundo, né? Dizendo que a guerra causa sofrimento absurdo, que ela muda as pessoas, que ela cria ódio entre pessoas que eram amigas, e que a guerra não gera heróis, ou se gera, eles são muito poucos. Mesmo entre aqueles que lutaram contra o nazismo, vai apontar o Tezuka, a crueldade era enorme. Né? Há uma sequência que os judeus gritam contra os aviões americanos bombardeando o Japão onde eles estavam. Assim, a cena forte. Assim. Além da guerra em si, o Tezuka apresenta todo um absurdo do racialismo nazista a partir dessa ideia de que o Führer, o próprio Hitler, era judeu. E essa questão da obsessão pela pureza ariana é sempre presente no jovem Adolf Kaufmann, porque ele é metade japonês. E os japoneses consideram uma raça inferior, só copiam, não criam como os arianos. Né? Por fim, a história ela não termina com a Segunda Guerra. Ela passa pela criação do Estado de Israel, esse final da história é mais corrido. Né? E pelo conflito árabe-israelense. Tezuka aborda com uma sensibilidade muito grande, embora de maneira superficial. Enfim, esse aqui é um quadrinho genial. Genial em muitos aspectos. E o mais bacana é saber que Tezuka foi insatisfeito. No pós-fácil ele fala isso. Né? Ele diz que há muitos pontos que ele não amarrou, que ele não fechou, que ele não resolveu, né? Que as situações objetivas não permitiram. Essa talvez seja o segundo ponto fraco. Embora, sendo bem sincero, eu não percebi isso quando eu lia, não. O mangá ele foi interrompido porque ele ficou doente. Aí, quando voltou, havia outras questões. Quando foi republicado, havia a questão do número de páginas, da republicação. Ou seja, um mundo de coisas que nós leitores não costumamos saber e que afetam a produção de uma história em quadrinho. Né? De todo modo, apesar disso, a obra é magistral. Né? E esse descontentamento parece ser algo típico dos grandes. Né? Eu lembro que o Tolkien também achava que o Senhor dos Anéis era curto, que havia várias coisas que ele deveria desenvolver mais. De todo modo, para encerrar, eu quero dizer que eu recomendo vivamente a leitura. Uma pena que está mais ou menos esgotado, está dando para ser encontrado em sebos. Eu fui a Comics há pouco tempo, vi alguns números lá. Vi alguns números, acho que estava R$ 30 cada um, né? Mais ou menos o preço que isso aqui cada um sairia hoje, se fosse sair. Talvez um pouco mais barato, né? Se saísse hoje, não sei. Assim, né? Mas alguns números tinha lá, não lembro se tinha tudo. Seria muito legal se alguma editora republicasse isso aqui hoje em dia, porque é realmente muito bom e que venha mais Tezuka, né? Essa série Descobrindo Tezuka vai continuar, vocês vão ver mais vídeos sobre o autor por aqui, porque é um cara que realmente me encantou. Bom, acho que já falei demais. Agradeço por ter visto o vídeo. Pergunta o que você acha dessa série, de dar continuidade a ela, de fazer mais vídeos, né? Mas vamos vir, já tem até mais prontos. Mas eu queria saber se você acha interessante, se não acha, diz aí, dá esse feedback que é importante. Não esquece de dar teu joinha se gostou do vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.